Olá, esse é o Podputs, ou seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 12º episódio da quinta temporada do Podputs e o 112º episódio geral. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve, Bruno! Node 112 hoje. Então, manda um salve para os nossos queridos ouvintes. Boa noite, tudo bem? E aí, dois, pô, já estamos assim, já passamos do 100, já tá começando a boa imagem, né? Quem diria, hein, Heitor? Pois é, verdade. Muito bem, Bruno. Amigos, abram Windows, mas fechem as portas que o Node está no ar e hoje a gente vai falar sobre um tema que está no hype, ou como diz meu antigo professor Agnaldo Prandelli Richelli, conhecido como Prandiano, esse tema está na crista da onda, que são os agentes de inteligência artificial. Bora lá, Bruno? Bora? Então, Bruno, durante algum tempo, as pessoas enxergavam a inteligência artificial como um chatbot. Você abre uma tela, faz uma pergunta, pede um texto, pede um código, pede um resumo, e ela responde. Só que agora a coisa começou a mudar de nível. A IA, ela não está mais ficando só na conversa. Ela começou a executar tarefas. E é aí que entram os agentes de IA. Porque uma coisa é você pedir, me explica como criar uma infraestrutura na AWS. Uhum. Outra coisa completamente diferente é você pedir, crie a infraestrutura, estime os custos, valide a segurança e depois me entregue um relatório. E o mais louco, isso já está acontecendo. É outro nível, né, Bruno? É sim, é sim, é sim. Heitor, duas perguntas. Primeiro, tu começou falando que antes a gente tinha a IA como um chatbot. Tu gostava de conversar com aquele chatbot? Tu tem paciência pra aquilo lá? Não. Então somos dois. É só pra saber se era só eu ou se tinha mais alguém nesse nível. É, não é muito legal. Tá, e a Você falou que ia segunda ter duas questão. perguntas? A segunda questão não é nenhuma pergunta, é só um comentário pra gente ter uma noção. Aí tu cita assim, a IA agora faz toda essa coisa. Daí a pessoa vai dizer assim, ah, faz não. Bom, eu vou te trazer um exemplo. Que eu fiz hoje, sem querer assim, tá, eu vou fazer aqui pra ver se dá certo. Eu abri três planilhas do Excel diferentes, abri uma quarta, fui lá na quarta e botei pro IA assim. Faça assim, um POC V, uma coisa assim, uma comparação entre as três. Analise todas as informações e me traga informações pertinentes referente à cidade, IP e nome das máquinas dentro dessas três planilhas Excel. Ô meu, o bagulho fez. E o pior de tudo, ele fez em 2 minutos. É um negócio que às vezes demora quase uma hora, né? Faz rapidinho. Cara, assim, ó, a gente acha que não, mas assim, ó, a IA vai ser assim, ó, a secretária, o assistente, tudo. O cara que um dia disse assim, eu sou especialista em Excel, esse vai ser um que vai rodar. É verdade, Bruno. E hoje já existem empresas criando agentes especializados para áreas específicas. Você deu um exemplo aí de um uso mais genérico, né? Mas a gente pode ter um agente arquiteto, um agente desenvolvedor, um agente de segurança, um agente financeiro, um agente de atendimento. Em Uhum. alguns cenários, esses agentes, eles começam até a conversar entre si. Bruno, eu acho muito legal, porque a sensação que eu tenho é que a gente saiu daquela fase, olha que louco, a IA escreve texto, a gente entrou numa fase tipo, ué, a IA começou a operar sistema? Isso. Para quem viu Matrix, Bruno, isso é bom ou é ruim? O que que você acha? Então, cara, sabe assim, eu tô sentindo que assim, ó, eu nasci no tempo errado. Porque a gente tá convergindo pra isso. Se eu tivesse nascido uns anos à frente, eu ia ver esse nascimento aí. Pois é, Bruno. Não, e E- detalhe.
que nem tu falou aí, as pessoas hoje estão criando a gente pra tudo. Isso é uma coisa que já foi nos chamado a atenção, pra tentar ser mais racionais nesse caminho, porque senão daqui a pouco a gente tá criando a gente pra controlar os agentes. Sim, E tem o detalhe dos Tolkien, né? Ninguém mensura Tolkien, e essas coisas aí comentou que a revelia. muito. Mas tem gente que ainda não percebeu essa diferença, né, Bruno, de usar uma IA como ferramenta e usar uma IA como agente. Porque o chatbot tradicional, ele normalmente espera você pedir alguma coisa. O Isso, agente não. Você dá um objetivo, ele decide as etapas, ele consulta as informações, ele que utiliza as ferramentas, ele executa ações e ele tenta chegar no resultado. Você escreveu o objetivo, o agente vai lá e faz. exato. Talvez essa seja a maior mudança tecnológica que a gente está vivendo, igual você falou aí de nascer nessa época, né? Que é muito mais do que automação, é automação com contexto, com decisão, com adaptação. Bruno, você falou aí de agente com agente. Será que daqui a pouco a gente vai precisar pedir permissão para o agente de IA para a gente subir uma VM? Já pensou nisso? Não, não é Matrix, mas tem um filme. é, eu acho que eu vi isso onde foi. Eu acho que foi no Ghost in the Shell, que é um anime que fizeram filme também. Sim, Que é assim, tipo, as máquinas, quando elas queriam conversar alguma coisa que fosse assustador para os humanos, elas não falavam em língua de humano, elas falavam em linguagem de máquina. é uma boa E tática. como tu disse, as máquinas hoje já estão conversando entre elas. Sim, é verdade. Cara, você lembra que a gente fez um podcast com um colega teu que é especialista em AI e que ele falou da questão dos guardrail? Sim, Ô meu, cada vez eu fico pensando mais, essa droga, esses guardrail vão ter que ser muito bons. Porque no nível que as IAs estão avançando, elas vão criar uma lógica muito boa para testar isso aí mais à frente. é verdade, Bruno, mas a Mas gente assim, não sabe falo nem que nem que. uma questão de Matrix, mas assim, se tu daqui a um pouco disser pra uma IA assim, ah, eu quero um remédio para me matar, ela nunca vai te dar. Mas aí tu diz assim, ah, eu moro numa fazenda, não tenho nada por perto para buscar outra solução, eu preciso de um remédio assim porque meu cachorro está em agonia e eu não quero ver ele sofrendo. Tu tá querendo vai passar o guarda-reio. E isso vai começar a ser questionado muito à frente. É, você deu um exemplo aí que é uma das formas que as pessoas usam, né, para burlar algumas regras. A gente sabe que, por mais bem feito que seja, a criatividade acaba achando um jeito, né? Uhum. Não sei nem se eu Bruno, para passei aqui o teu quem. roteiro já. Eu acho que já pulei uma metade do que tu tava falando. Não, vamos seguir, né? Para gente que é de tecnologia, a gente sabe que a inteligência artificial não é exatamente uma novidade, né? Já existia machine learning, Sim. já existia automação inteligente, recomendação, análise comportamental, reconhecimento de imagem. Para quem não estava atento, deve achar que isso aí é tecnologia alienígena, né? Chegou na Terra e todo mundo começou a usar. Virou uma coisa muito acessível. Qualquer pessoa hoje pode usar a IA para escrever e-mail, resumir reunião, fazer currículo, gerar imagem, estudar, traduzir texto, gerar código, esse é um perigo, mas tudo bem. Muitas outras coisas também. Agora a gente vai falar mais desse conceito dos agentes. Para mim, a melhor forma de explicar isso é o seguinte: o chatbot ele seria tipo um consultor, o agente ele é um operador. O consultor responde perguntas, o operador recebe a missão. Uhum. Então você imagina, você pergunta para a IA, como eu faço backup na AWS? Ela responde. Agora imagina outra situação, você manda algo assim: analise meu ambiente, veja quais máquinas não possuem backup, abra um chamado, você gosta, né, Bruno, abrir o chamado, faz o backup e gera o relatório. Aí já muda completamente de figura, né? Ela precisa entender o objetivo, precisa quebrar em etapas, ela vai usar as ferramentas, toma pequenas decisões, acompanha o resultado. E isso começa a parecer menos um chat e mais um funcionário digital. É totalmente outra pegada, né, Bruno? É assim.
Curiosamente, sabe que eu tô envolvido num projeto que é mais ou menos essa linha de raciocínio? É, muita gente tá, né, Bruno? É, cara, porque assim, Hum. ó, é o próximo passo. Por que. Não, sério, assim, pensa comigo, Heitor. E eu acho que tu vai entender. Por que que a gente tem que ficar se ralando, falando, dando explicação, sabe assim, um monte de coisa, se a IA pode ajudar a pessoa de uma forma mais clara, a IA não vai perder a paciência, não vai ser mal educada, ela vai tentar ajudar a pessoa até a pessoa dar as informações que ela quer. Vai trazer pra gente tudo mastigado. Muitas vezes não preciso nem eu estar ali. Eu boto uma API do chatbot com o sistema que eu quero, ela já imputa os dados lá direto. Então, sabe, cara, eu acho que isso só tem um caminho a seguir. É esse. Não tem por que ser diferente. É verdade, e sempre bem mais rápido, né? Sim, que nem tu Bruno, disse, tem a questão do abanho chamado, ou até melhor, a questão da parte que tu entende mais aí de cyber. Por que não criar vamos dizer assim, um agente de IA no meio que pega todas aquelas informações do CIEM, do SOAR ali, que tu pode botar ele para pegar tudo que vier e dizer pra gente assim, não, tu filtra, tu faz uma análise disso e me dá só o que eu achar relevante, que é isso, isso e isso. Tu não vai ganhar tempo com o teu lado, Heitor, vendo a questão de com defesa? certeza. Sim, imagina analisar milhões de linhas de log, tem que ter uma ferramenta, e essa é uma ótima ferramenta, né, Bruno? Exatamente. Agora a gente vai aumentar o nível, Bruno. Tem muita gente que ainda usa IA como se estivesse usando o Google em 2008. A pessoa abre o prompt e escreve, faça um resumo. Enquanto isso, já tem empresa colocando a gente para analisar log, igual a gente acabou de falar, né, que é Isso. muito mais eficiente, para monitorar o custo em cloud, igual você falou, coisa de token, custo de uso da nuvem, tudo isso aí você consegue estimar com muita precisão. É bom para criar documentação padronizado, com uma estética ali que você define e vai fazendo toda a sua documentação com a ajuda da IA. Você consegue responder incidente, fazer triagem de alerta. É uma coisa importante, né? Validar o código antes de deploy. É bem recomendável fazer isso, né? Tá, e os que Tem vão fazer o quê? uma. É, eles vão usar a ferramenta, né? Tem que aprender a usar a ferramenta. E tem uma diferença muito importante, né? O agente, ele normalmente possui ferramentas. Isso muda tudo. Porque o modelo sozinho, ele só vai gerar texto, mas quando você conecta ele com APIs, quando você conecta com a AWS, terminal, Gira, Slack, banco de dados, igual você falou, o CIEM, Uhum. você pode pôr no GitHub, ele começa a ganhar braços, ele começa a agir no ambiente. Quem está operando tem que pensar em várias coisas, tem que pensar em permissão, segurança, governança, segurança, custos, segurança, confiança operacional e principalmente segurança. Eu falei segurança, Bruno? Precisa de tudo isso, né, Bruno? Cara, de tudo isso eu acho que segurança é o menos importante. Como assim, Bruno? Me ajuda aí, pô. Não, assim, ó, realmente, Heitor, isso que tu tá falando é assim, como eu te disse, como eu também tô brincando com essas coisas, é, cara, quando a gente falou assim, ah, vamos ligar com uma API, bah, na hora, e como é que isso vai passar? E como é que esses dados vão estar seguros? É Ah, importante. vamos usar uma IA, mas dentro das soluções que estão dentro da nossa empresa. Esses dados não podem sair, não pode ter uma API fazendo com uma conversa com o WhatsApp. Se for usar uma ferramenta, tem que ser o Teams que é de dentro. Ah, então tá, beleza, aí tá valendo. Então, sabe, todo mundo tá com esse olhar de segurança, todo mundo tá achando isso relevante. Então, sabe assim, eu não sei se é todas as empresas, mas com quem eu converso, eu sinto que tem esse medo de até onde esses dados estão trabalhando. Sim. É, fica uma caixa preta ali depois que vai, né? Você tem a interface, mas o que está ali por trás você não tem acesso, né? É a empresa que está por trás ali que manipula todo o algoritmo. Você não tem esse acesso, né? Hein, Heitor, agora eu pensei numa coisa que eu não sei se tu botou também, mas
tu falou na questão de segurança, eu tô falando aqui na questão de dados, mas, cara, tu já pode pensar quanta gente de quantas empresas não pegam ali, sei lá, um Excel da vida, do financeiro, um texto bem redigido da diretoria falando em investimento e joga lá no Cloud, joga lá no GPT e diz assim, faça um resumo melhor. E tá alimentando lá, né, outras empresas. As pessoas podem pensar que estão alimentando outras empresas com informações da tua empresa. Sim, teve caso de código patenteado da Samsung que ficou público, porque foram jogar lá o código e vazou, né? Imagina você Exatamente. ter uma propriedade intelectual que vira domínio público, porque um analista teve a brilhante ideia de jogar numa IA que não estava totalmente controlada. É um problemão, né? Ô, ô, se é que esse aí ganhou um passaporte? Vai ser difícil conseguir outro emprego se ligarem pro patrão anterior, né? Bom, Bruno, a gente está falando aqui de agente de IA, pode ser que tenha pessoas aí imaginando uma única IA que faz tudo. Só que na prática, igual a gente falou, né, o cenário mais poderoso é justamente o contrário. Ao invés de uma IA gigantesca fazendo tudo, você cria vários agentes especializados, quase como departamentos de uma empresa. Uhum. Isso é muito mais parecido aí com o nosso mundo real, porque nenhuma empresa funciona com uma pessoa que sabe tudo. Você tem arquiteto, você tem engenheiro, você tem a parte do financeiro, tem a parte da segurança, tem o compliance, tem operações. Cada um resolve um problema diferente. E agora, começaram a aplicar exatamente essa lógica na IA. Então você cria agentes ali com funções específicas, com regras específicas, permissões específicas e até com personalidades diferentes. Aí entra um exemplo que eu acho muito legal. Imagina que a empresa quer subir um novo ambiente na AWS. Aí você pode ter um agente arquiteto. Ele analisa a sua necessidade e desenha a solução. Depois, esse arquiteto ele entrega isso para um agente engenheiro. O engenheiro, ele vai provisionar os recursos, pode ser ali usando Terraform, CloudFormation, API direta. Só que antes de subir tudo, entra o agente FinOps. Aí ele pode falar ali: calma aí, meu amigo, essa instância aqui vai custar um rim no fim do mês. É sofisticado o negócio, né, Bruno? É chique isso aí, fala a verdade. É sim. Essa questão que você tá falando de ter personalidade, isso até pra quem quer mexer, quem tá achando interessante esse caminho aí, é, eu vi um texto esses dias e eu acho que assim é o mais claro disso. Se tu quer brincar um pouquinho, nas conhecidas, vamos lá. Se tu vai usar o GPT, ele é o amigão, ele é o conhecimento geral de tudo. Se tu quer uma coisa um pouco mais humanizada, vai pro Cloud. O Cloud tem respostas mais humanas, mais eh, realistas. Ah, não, eu quero, sei lá, editar uma foto. Quero botar o cara que eu sou fã dentro de uma foto minha. Gemini. Então, sabe, eu não sei o quanto isso é intuitivo, o quanto é proposital, mas as IAs têm personalidade. Cada uma está sendo desenhada para um escopo diferente. Sim, o que mais tenta te agradar é o chat GPT, né? Ele tenta Deus o ser seu livre. amigão. Ele é o amigão de todo mundo. Mas aí, Bruno, a gente estava falando, né? O Finops falou: não, isso aí vai ficar muito caro. Aí depois do Finops, depois que ele aprovar, pode entrar um agente de segurança, aí ele vai validar a identidade, vai validar os grupos de segurança, vai validar a criptografia, vai pensar nos logs, no compliance, na exposição pública. E olha que maluco, esses agentes, igual a gente está falando aqui, eles vão conversar entre si. O Uhum. arquiteto pergunta, o Finops responde, o segurança reprova, o engenheiro corrige. Isso começa a parecer um squad digital funcionando em tempo real. E esse é o futuro. O futuro chegou, Bruno. A gente tem que se preparar, tem que se adaptar, né? Ou se tem. É claro que o futuro chegou e é óbvio que ele vai acontecer. Isso que tu tá falando, Heitor, de trazer vários agentes, pra quem tá nos ouvindo ainda não pode pensar nessa questão, pense sempre assim, ó.
Esses agentes, como eu falei já antes, eles comem tokens. Esses tokens são pagos. É como eles ganham dinheiro com a IA. Se tu botar um agente só e tu for lá na base de conhecimento dele, botar o conhecimento de engenharia, o conhecimento de segurança, o conhecimento de financeiro num agente só, o que que acontece? Ele, quando tudo que tu pedir para ele, ele vai vasculhar todo aquele conhecimento de todas as áreas. Então pensa quanto token ele vai sugar. Para fazer todo esse estudo, ele vai demorar mais para te dar a resposta. Ah, pode ser milissegundos, mas ele vai demorar mais. Isso que o Heitor falou é porque as pessoas pensam assim, ó. Se eu criar um agente só da área de segurança, um agente só da área de engenharia, um agente só da área de financeiro, ele vai buscar só aquele conhecimento. Ele vai consumir menos tokens e ele vai ser mais rápido porque vai ter só uma área de conhecimento para pegar. É como a gente somos especialistas cada um na sua área. Então, por exemplo, assim, Justo. eu não entendo nada de biologia, de ser humano, então se me botasse um hospital, eu ia olhar para os cabos de rede e dizer assim, não, gente, eu vou voltar lá pro meu CPD que eu ganho mais. Porque é o que É nós bem somos, né, isso. Heitor? Sim, tá certíssimo. Bruno, eu sei que esse assunto pode render muito mais Ô, conversa, mas a ideia hoje era dar mais essa pincelada mesmo. Então, eu vou passar a bola para você. Manda boa aí pra gente. então, eu acho muito interessante essa questão de IA, tô envolvido nessa questão de IA, e eu quero aproveitar esse gancho para trazer uma questão dos agentes de IA que, assim, ó, que a gente às vezes não tá parando para pensar, mas que também tá ligado com a IA, que é por onde eles se conectam. Diretamente assim com o tema e que vem cada vez mais presente no nosso dia a dia, que é a questão dos IoT. A gente já falou bastante de IoT aqui, mas eu acho importante reforçar isso. Porque quando a gente fala assim de agentes de IA, tomando decisões, executando as ações, a primeira coisa que vem na minha cabeça, pelo menos, é eles vão agir sobre o quê? E as respostas muitas vezes são os dispositivos que estão conectados, que estão passando esses dados para eles. Hoje nós estamos assim, ó, se para pensar realmente cercados, com sensores por tudo que é lado, com câmeras, com relógios inteligentes, carros conectados, sistemas industriais, por exemplo, equipamentos médicos, sei lá, Heitor, me ajuda aí, dispositivos de automação. Bom, Heitor, tu que é Tudo dessa quanto parte é de cyber, coisa. tu sabe, né? Quanto mais coisa a gente pode numerar aqui? É, são inúmeras coisas, né? Com um pouco de criatividade aí, qualquer coisa pode virar um IoT, né? Exatamente. A geladeira, gente. Hoje em dia eu tô vendo que tem geladeira smart. Que ela lê o que tem dentro da geladeira. Se tu não repousa o leite, já é hora de compra de leite. É verdade. Então, e tudo isso está gerando dados. E esses dados são o alimento das nossas IAs. Pensa assim, durante muito tempo, a IoT ela ficou restrita à coleta de informações. É, bem exatamente. O sensor só media a temperatura, o relógio só contava os passos, a câmera só registrava imagens e o equipamento enviava telemetria. Agora, nós estamos entrando numa nova fase. Com a evolução da inteligência artificial, esses dispositivos eles não estão apenas juntando esses dados, eles começam a participar ativamente da tomada de decisão. Não acha, Heitor, que a gente está assim. Os IoT hoje já não são mais assim só um equipamento burro. Sim, inclusive tem carros, né, que viraram aí conectados e eles conseguem dirigir de forma autônoma. E tem uma inteligência artificial ali. Inclusive teve uma polêmica, Bruno, que, por exemplo, você compra o carro e ele dirige sozinho. Uhum. O algoritmo dele, ao caso de um eminente acidente, ele vai priorizar a vida do motorista, mesmo que para isso ele tenha que passar por cima de uma pessoa. E isso aí é muito polêmico, porque uma pessoa dirigindo talvez seja faça uma manobra ali para preservar a vida do pedestre. E o algoritmo do carro, ele vai priorizar a vida do passageiro.
isso acaba já gerando algumas discussões, né, do uso da inteligência artificial. Eu não quero entrar nesse tema, mas é só uma coisa interessante aí para se pensar, né. Sim, porque assim, ó, uma vida é uma vida. Independente se é do motorista ou se é da pessoa que tá atravessando. E indo um pouquinho mais a fundo, se um cachorro se atravessa, a pessoa ela tende a pensar na vida do bicho também e desviar. Tô falando, gente, pessoas com juízo normal, tá? Porque tem alguns aí que é horrível. E se ela desvia, muitas vezes ela causa um acidente, porque ela acaba invadindo a contramão. A Sim. IA, não sei se ela pensa nesse desvio, se ela freia ou se ela passa reto. É, Bom, pesou um pouco o clima, né, desculpa. não, mas é um assunto relevante também. Eu concordo contigo que isso tem que ser pensado. E as pessoas que hoje Sim. estão discutindo isso, eu dou razão, tem que discutir mesmo. E provavelmente, na média aí, a IA vai dirigir muito melhor do que as pessoas, né. Ah, sim, sim. Tem uns aí, que, Heitor, que pelo amor de Deus, eu faço questão de botar dentro do carro com IA. Pois é. Bom, voltando ao assunto do IoT, Heitor, agora tu imagina assim, ó. Se os IoT agora começarem a ter mais informação, então começando a interagir mais, pensa isso num ambiente corporativo, onde sensores detectam tudo que tem. Antigamente o sistema gerava um alerta, por exemplo, de temperatura e alguém precisava agir. Hoje já existem cenários onde a IA analisa o evento, vai daqui a pouco eu Apareceu aqui. interagir. Pensa assim, a IA hoje analisa o evento, ela verifica a criticidade, abre o chamado com a área responsável, aciona uma equipe e às vezes até executa ações corretivas se forem automáticas. Quando a gente olha para dentro de casa, acontece a mesma coisa. Por exemplo, assim, hoje temos lâmpadas inteligentes, temos assistentes virtuais, câmeras, fechaduras eletrônicas, eletrodomésticos conectados. Então pensa, gente, já foi assim, ó, um pequeno ecossistema digital. A tendência é que isso tudo fique cada vez mais integrado com agentes inteligentes, capazes até às vezes de entender o contexto e antecipar as necessidades. Vamos botar uma coisa básica. Eu levanto de noite, eu quero ir no banheiro. Por que, que eu tenho que ir mexendo tudo isso? A IA daqui a pouco pode reconhecer, por exemplo, a hora, a situação, ligar as lâmpadas de LED em meio tom para a luz não ficar me incomodando os olhos. Ela tá entendendo que eu vou pro banheiro, então ela já liga só aquele caminho até ali. Por que, que ela não precisa ligar o resto? Por que não? Só que, claro, agora entra a área que o Heitor gosta. Eu tô ligando tudo na IA. Eu tô ligando tudo na internet. E a segurança disso tudo? É, Pensa, estamos hoje conectando milhões, milhares de aparelhos na internet. Cada um deles pode representar um ponto de entrada. Aquela, como é que é, Heitor, que tu sempre fala, a superfície de ataque ela se torna cada vez mais ampla. sim, para criar uma botnet é uma beleza, né. Ah, Deus do livre! Não, cara, eu vou até fugir um pouquinho do texto. Se para pensar, é, se tu tem, vamos lá, uma Alexa, um, sei lá, um Smart TV, duas Smart TV, tu tem, sei lá, tua cafeteira ligada na internet, tu tem fechadura eletrônica ligada na internet, câmera ligada na internet. Então, daqui a pouco, a gente falou um tempo atrás dos Skygato, que já vem com um programinha certo. Tu nem vai pensar no Skygato. O cara nem vai querer saber do Skygato. Ele já vai ter 6 equipamentos ali, ó, prontinhos pra servir de botnet. Sim, e vai precisar mais do que nunca do IPv6, né, porque não vai ter IP para tudo isso aí. Ah, e tem isso, né? Bom, e a história da tecnologia tá nos mostrando que, bom, se escreveu, a gente já tem N cases aí pra seguir do quanto um equipamento mal configurado é um vetor. Então, aí vocês pensam assim, ó. Vamos seguir essa linha de raciocínio.
Ao mesmo tempo que os IoT hoje trazem eficiência, eles trazem automação e trazem inovação para nós, elas também aumentam essa questão do ataque. Eu acho que assim, a grande discussão desse tema para os próximos anos vai ser exatamente essa combinação. O quanto os IoTs geram de dado, o quanto a IA ela pode interagir interpretando esses dados com os agentes, executando ações por ela mesma, e o quanto isso é ou não vulnerável. Porque assim, ó, se quando essas três coisas assim contam, a gente deixa de falar apenas de dispositivos inteligentes e começa a falar em ambientes inteligentes. A fábrica passa a tomar decisões mais rápido. Por exemplo, se tu juntar tudo isso num ambiente hospitalar, o hospital passa a monitorar tudo, dos pacientes a toda a estrutura de forma mais ágil e mais eficiente. Vamos crescer um pouco esse pensamento. Se tu tem IoTs inteligentes, tem IA trabalhando com isso, pensa numa cidade, ela passa a ser uma cidade inteligente. Ela passa a gerenciar o trânsito, a iluminação, recursos públicos de maneira mais eficiente. Tudo isso, gente, está dentro de empresas de tecnologia que hoje no nosso mundo, assim, junto tudo isso, a infraestrutura começa a ganhar mais capacidade, ela começa a adaptar sozinha a eventos. Então eu queria aproveitar esse gancho assim para trazer que esses agentes que a gente vem falando aí que estão iniciando e que estão se cada vez mais fortes, eles vão mergulhar justamente nesse universo, na questão dos IoT. A gente precisa hoje entender como que esses dispositivos eles vão se tornar logo à frente, e não é assim daqui sei lá, 5 anos, 10 anos, não, é logo à frente, eles vão se tornar um desafio, que a gente vai ter que mensurar o quanto isso são um risco, o quanto isso está seguro, o quanto a IA está trabalhando esses dados, o quanto é relevante esses dados, e principalmente, quanto maior isso for, mais dispositivos a gente vai ter conectado e mais a gente vai ter que pensar nisso. Bom, Heitor, eu não trouxe um texto muito longo porque eu queria trazer mais essa reflexão hoje. Tá certo, Bruno. Em cima disso que você falou, gostaria de compartilhar que eu tenho uma câmera de vigilância aqui em casa e ela fica do portão para fora, porque eu sei que ela não é a coisa mais segura do mundo, então não vamos dar muita margem aí, né? Se alguém conseguir ver, vai ver do portão para fora. Eu consigo ver, se alguém ver também não vai ter muito problema, né? Exatamente. Então é isso, Bruno. A gente está chegando no final do episódio de hoje. Eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. Bom, o que eu vou dizer? Já falamos muito aqui. Cara, esse assunto de A é assunto para muito mais. Eu acho que assim, tem muita coisa ainda a ser falada, tem muita coisa a ser descoberta e tem muita coisa a ser iniciada ainda. É isso. Então é isso. Eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já testaram o backup do Restore? Não, já testaram o Restore do backup? Já botaram a Porque gente para fazer senão backup? é importante. A pessoa faz backup e nunca testa o restore. Quando precisar, não tem, né, Bruno? Coloca o agente para fazer o teste lá. Exatamente. Se não, xablau. Valeu. Falou, Valeu. Bruno.